aí, gente, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço aqui, eu sei. Tava devendo vídeo pra vocês, mas é que esses tempos tem acontecido muita coisa, muita correria, muita coisa nova, graças a Deus. E assim, eu vou confessar que eu, pra criatividade, sou péssima. Eu não tenho muita criatividade com vídeo. Então, às vezes eu fico assim, sem saber o que fazer, sabe? Sem saber o que falar, que vídeo fazer. E eu não quero que fique uma coisa muito monótona, muito chata aqui. Então, eu dei uma pausa pra refletir sobre as coisas que eu precisava postar aqui pra vocês. E eu tô com um monte de planos aí, só que envolve a prótese. Então, como eu ainda não consegui a prótese, a campanha ainda tá rolando, então eu tô esperando um pouco pra gravar esses vídeos. Quando eu colocar a prótese, tem muitas ideias legais pra vocês. Mas tava aqui refletindo, pensando sobre as coisas. E aí eu também tava fuçando os vídeos antigos meus aqui no canal. E aí eu me deparei com um monte de mensagem, não só aqui, né, nos comentários, mas também um monte de mensagem no Instagram de muita gente perguntando quando que eu ia voltar a gravar vídeo e tal, porque as pessoas queriam muito falar sobre esse lance de acessibilidade, né? E aí eu comecei a pensar, acho que eu vou começar a gravar como que é o dia a dia de uma cadeirante, como que é a acessibilidade nos lugares que eu vou. Então, assim, esse vídeo de hoje não é sobre isso, mas eu vim aqui falar pra vocês que eu vou fazer esses vídeos, sim, pra ajudar as pessoas que estão passando por isso e tudo mais. Mas hoje eu vim falar de um assunto sobre o preconceito. O preconceito que eu passei com tudo isso que aconteceu. Cada caso é um caso, cada pessoa passa por uma situação diferente diariamente. Então, o que aconteceu comigo ou não aconteceu não tem a ver com outras pessoas. Tô falando o que aconteceu comigo, com a minha pessoa. Eu quero que vocês comentem aqui no Instagram. Instagram não, no YouTube, é que eu tô acostumada só a postar coisa no Instagram. Quero que vocês comentem aqui no YouTube se vocês passaram algum tipo de preconceito, qual foi eles. Vamos compartilhar essas ideias aí pra gente tentar melhorar o mundo, né? Então a gente precisa expor as coisas hoje em dia para as pessoas terem uma noção. Porque assim, eu falo em questão de mim. Eu, antes de acontecer tudo que aconteceu comigo, eu não tinha noção de como que era a vida de uma cadeirante, como que era ser cadeirante no Brasil, nas ruas de São Paulo. Hoje eu vejo tudo com outros olhos, assim, né? O mundo com outros olhos. E é bizarro porque eu não tinha noção das coisas, como as coisas são difíceis, sabe? Tem coisas que são fáceis, mas a maioria das coisas são bem difíceis. E eu acho que é essencial a gente expor isso, né? Eu tava esses dias andando na rua e aí uma pessoa me parou na rua e falou que eu mudei muito a forma da pessoa de ver as coisas, de pensar, porque as pessoas não têm noção, né, do que a gente passa. E eu também não tinha antes de passar por tudo isso. Então eu acho muito certo a gente expor tudo que acontece com a gente na internet para que mais e mais pessoas possam ver e aprender mais, sabe? Com as coisas. Antes de eu amputar o pé, eu quero deixar claro aqui que existem milhões de tipos de preconceito. Existe preconceito pelo fato da pessoa ser negra, existe preconceito pelo fato da pessoa ser branca, existe preconceito pelo fato da pessoa ser magra, existe preconceito pelo fato da pessoa ser gorda e etc. E existem inúmeros tipos de preconceito. Então não é porque eu sou branca ou porque eu tenho cabelo liso que eu não sofro preconceito. Antes de eu amputar o meu pé, eu já tinha sofrido um preconceito. Não tô acostumada com isso, confesso, não sofro preconceito diariamente, mas eu sofri um preconceito em relação às minhas tatuagens e aos meus piercings. Assim, uma coisa que me assustou muito porque eu não tinha, até então nunca tinha passado por nada disso. Sempre tive piercing, tatuagem e tal, e nunca tinha passado por nada disso. E antes de eu amputar, eu contei pra vocês já tudo que aconteceu comigo, né, quando eu amputei o pé e até um pouco antes. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Depois desse daqui, vocês esperam, assistem esse, e aí depois vocês vão lá no outro ver o que aconteceu comigo, quem ainda não viu. E já aproveita e deixa seu like, né, porque... por favor, pra fortalecer aqui, né, a gente. Mas então, antes de eu amputar o pé, eu contei pra vocês no outro vídeo. E eu tinha ficado doente em 2017. Eu amputei o pé em 2018. E em 2017 eu também fiquei doente. Tudo que aconteceu comigo em 2018 aconteceu em 2017. Só que, graças a Deus, até então eu não tinha precisado amputar nada, nem braço, nem o pé, nem nada. Eu tava trabalhando e tal, e comecei a passar mal e fui pro hospital. E eu dei entrada no hospital com meningite. Só que antes deles descobrirem que era uma meningite, eu cheguei no hospital muito ruim. Meus sinais vitais estavam muito baixos, né? E a minha pupila tava dilatada, eu não sei o porquê.
Eu tive 3 convulsões e uma parada cardíaca, né, em 2017. E aí, quando eu cheguei no hospital muito ruim, os enfermeiros e o médico, tipo, gritavam muito comigo, perguntando qual droga eu tinha usado, achando que eu tava tendo um tipo de overdose. E isso tudo se deu pelo fato das minhas tatuagens e dos meus piercings. Foi um tipo de preconceito, porque assim, não é só pelo fato de eu ter tatuagem, de ter piercing, que eu sou uma pessoa drogada. Na época, eu fazia um curso de inglês de manhã, aí eu saía do curso, o curso era 1 hora só, eu saía do curso correndo, ia pro serviço correndo, porque eu chegava ainda atrasada no serviço, trabalhava o dia todo e à noite eu ia pra faculdade, então minha rotina era essa. E aí, quando eu fui pro hospital, eu tava muito mal, a minha pupila tava bem dilatada, porque eu tava tendo as convulsões, tava tendo parada cardíaca, e aí os enfermeiros e o médico estavam muito comigo, perguntando qual droga eu tinha usado. E eu não conseguia falar, porque eu tava passando muito mal. E aí eu só mexia com a cabeça, assim, tipo, não usei nada. E eles julgaram muito por questão da aparência. Até que eles fizeram os exames, que saiu o resultado, e aí constou lá que eu tava com uma bactéria. Eles até hoje não sabem se foi mesmo meningite, mas eles fizeram um tratamento como se fosse meningite e deu certo. Então, eles chegaram à conclusão que podia ser mesmo meningite. Mas aí, quando saiu o resultado dos exames que eles viram, que não tinha nada a ver com drogas, eu já tava entubada, porque eu tava bem ruim. Quando eu acordei da intubação, eles vieram me pedir desculpa. E assim, eu entendo o que aconteceu, porque realmente, né, não é fácil. Eles ficam num desespero, porque eles precisam saber com qual tratamento eles têm que entrar rápido pra salvar a sua vida, né? Então, desse ponto eu entendo. Só que eu confesso que na hora eu fiquei muito chateada, porque imagina o desespero que você tá lá, você não consegue falar o que tá acontecendo porque você tá passando muito mal, e a pessoa tá te julgando, como se você tivesse feito alguma coisa, e você não tinha feito nada. Foi bem desesperador. Essa foi a primeira vez, eu acho, na minha vida, assim, que eu passei um preconceito. E aí eu meio que senti na pele como que é as pessoas que sofrem isso, né? Tem pessoas que sofrem diariamente com isso. E é uma coisa muito ruim, muito, muito, muito ruim mesmo. Depois disso tudo, em 2018 foi quando eu amputei o pé. Foi quando eu passei pelo meu segundo preconceito. É uma coisa que eu não queria chegar nesse assunto na internet, mas como eu vi que tem muita gente que me segue, que assiste os meus vídeos, tá passando pelas coisas que eu passei, eu achei super correto, super necessário eu falar sobre esse assunto, por mais que eu não quisesse falar. O fato desse preconceito que eu passei, eu namorava antes de amputar o pé, e aí depois que eu amputei o pé, ele terminou comigo. E eu falo assim que foi preconceito porque a gente não tinha um relacionamento sério. E começou em 2016. A gente ficou esse tempo todo de 2016, no início de 2016 até o final de 2017 ficando. Não assumimos um relacionamento sério. Eu queria assumir um relacionamento sério, mas ele sempre foi sincero em falar que não queria nada sério comigo, porque ele não tava afim de se envolver com ninguém e tal. E aí no final de 2017 eu peguei e sentei e falei com ele, conversei e falei, ó, não dá mais pra ficar nessa, já tô 1 ano e meio nessa. E realmente eu quero namorar, eu quero coisa séria. E se você não quer, melhor cada um ir pro seu lado. E aí foi quando ele falou, não, eu quero e tal, vamos ficar junto e dessa vez eu quero. A gente assumiu um relacionamento sério. Isso foi no final de 2017. No início de 2018, né, em março de 2018 foi quando eu passei mal e tal, e em abril eu amputei. Em julho, quando eu saí do hospital que eu tive alta, eu tava falando com ele pelo telefone e tal, e aí ele terminou comigo pelo telefone. Ele sempre falava pra mim, antes da gente namorar até, que se as coisas começassem a dar errado no serviço, na vida dele aqui no Brasil, ele ia embora pro Japão, porque ele já morou lá uma vez e tal, então ele ia morar lá de novo. Só que quando a gente resolveu assumir alguma coisa séria, eu achei que essa ideia dele ir embora pro Japão tivesse saído totalmente da cabeça dele. E aí, quando aconteceu tudo isso comigo com o teu pé, ele terminou comigo falando que o serviço dele não tava indo bem, que as coisas não estavam legal e que ele ia embora pro Japão. Isso foi logo quando eu saí, quando eu tive alta do hospital. Eu fiquei muito mal, mas eu falei, não, tranquilo. Você sabe que é melhor pra você. Mas até você ir, a gente pode, tipo, eu não falei da gente continuar ficando, mas eu falei, a gente pode continuar se vendo. Você é meu amigo, sempre foi. E eu não quero perder sua amizade por conta disso. E ele falou, não, eu também não, a gente vai ser sempre amigo e tal. Só que aí, ele começou a mudar muito comigo. Eu pegava, eu ligava pra ele, pra tentar conversar com ele. Ele, sabe aquela pessoa que não mostra interesse em querer falar com você? Tipo, eu mandava mensagem, demorava 2, 3 dias pra responder, sendo que ficava online o dia inteiro. Porque eu não tava assim tentando alguma coisa, tentando reatar um relacionamento. Eu estava tentando só ser amiga, porque eu tava passando por uma fase tão difícil da minha vida
que era aceitar tudo que tava acontecendo comigo, entender tudo que tava acontecendo comigo. A única coisa que eu precisava era de um cara que estivesse ali como amigo, sabe? Nem namorado eu precisava nessa hora, mas eu precisava de um amigo. Mano, forcei muito a barra pra gente ser amigo. E eu percebi que ele não queria. Minha casa era a caminho do serviço dele pra ele ir, tanto pra ele ir quanto pra ele voltar. E ele nunca parou pra ver se eu tava bem, se eu precisava de alguma coisa, pra conversar. E aí eu parei pra pensar, meu, a gente não precisa forçar pra pessoa querer ser amigo nosso, sabe? As pessoas são amigas de coração, a gente não tem que forçar isso. Aí foi quando eu conversei com ele, eu falei, meu, por quê? Só me explica o porquê. E aí foi quando ele mandou um áudio no WhatsApp falando que a gente precisava se afastar, que ele não sabia lidar com a situação, que ele não sabia lidar com uma pessoa que estivesse nessa situação e etc e tal. E eu não vou falar as coisas que ele falou aqui, porque eu decidi deletar da minha vida tudo isso. E aí foi quando eu percebi que eu tava passando por um preconceito pelo fato de eu estar na cadeira de rodas, porque antes de eu amputar o meu pé, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí depois que eu amputei o meu pé, não pode ser meu amigo, não pode ser mais nada. E esse foi o preconceito, acho que mais me machucou na vida inteira. E é isso. Esse foi o preconceito, assim, que eu mais sofri. E o terceiro preconceito, que eu considero preconceito, é porque teve também muitos amigos meus que se afastaram por conta de tudo que aconteceu e tal. Eu não sei explicar o porquê que as pessoas se afastam quando acontece uma coisa dessa com a gente. Eu entendo que seja uma situação difícil de lidar, mas não consigo compreender a pessoa querer se afastar de você por conta disso. Esses amigos que se afastaram de mim por conta disso não fazem a menor falta na minha vida, porque graças a Deus, mesmo com tudo que aconteceu, eu conheci muita gente boa, sabe, de coração gigantesco. Eu tô fazendo esse vídeo mais porque eu quero falar pra vocês, se vocês estão passando, não importa, não tem que ser amputado ou coisa do tipo. Qualquer situação, qualquer tipo de situação que vocês passarem e sofrer algum preconceito, não deixe isso te abater. Cara, eu sei o quanto é difícil. Eu entendo você. Eu peguei tudo isso que aconteceu comigo e fiz me tornar-se uma pessoa mais forte. Pelo fato do meu ex ter terminado comigo e tudo mais, eu aprendi a me amar mais. Eu quero falar pra vocês, não se abalem com isso. Não deixem nenhuma pessoa fazer você pensar que você é pequena, que você é fraca, que você é feia, que você não é suficiente para aquela pessoa. Não deixem nunca ninguém fazer isso com vocês. Porque quando a gente se ama em primeiro lugar, a gente consegue superar qualquer obstáculo. Eu sei que às vezes as pessoas podem achar que é meio ser egocêntrico, se achar... Não é nada disso. Isso daí é amor próprio, gente. A gente tem que ter amor próprio primeiro pra gente poder depois amar outra pessoa. E eu tô aqui pra falar isso pra vocês porque eu sei que tem muita gente que passa por situações muito difíceis, tanto em relacionamento quanto em amizade e etc. Fiquem firmes, não deixem nada disso abater vocês, não deixem isso abalar vocês. Pelo contrário, dê a volta por cima. Então eu vim aqui falar isso de coração. Um vídeo super rápido, só pra relatar um pouco do que aconteceu comigo. E se você gostou, dá like. Deixem nos comentários os vídeos que vocês querem ver. Me ajudem nas ideias, porque eu não tenho ideia nenhuma. Falar pra vocês que, agora eu tô muito feliz que eu tô dando palestra nos lugares. E tá sendo incrível essa experiência de passar pras pessoas tudo o que aconteceu comigo. Um beijo e até mais. Tchau!